Está no ar Onde a Coruja Dorme, aqui na Rádio Armazém. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. Eu sou Léo Gomes e estou acompanhado de Carol Costa. Tudo bem, Carol? Como vai? Tudo bem. Olá, ouvintes. Obrigada pela companhia de vocês. Mais uma vez aqui para falar sobre futebol, cultura, outras artes coisas, e outras coisas mais. Sobre a vida também, por que não? Exatamente, né? Para conversar. Bater um papo com essa galera boa aí. Com nossos ouvintes. E já convidando o pessoal para nos acompanhar também no Instagram, né? Tem o Instagram da Rádio Armazém, exatamente, onde tem ali os conteúdos, novidades sobre o mundo da música, o mundo cultural de todo o Brasil e do mundo também. Uhum. E também o nosso Instagram, que é um Instagram jovem ainda, né, Carol? Um Instagram bebê, né? Um Instagram baby. Nem gatinhando tá aí. Nem gatinhando, tá ali. Então o nosso Instagram é @onde a coruja dorme podcast. Uhum. É fácil. Caso o pessoal não tenha facilidade de achar, qual é o teu Instagram, Carol? O meu é Caracol. Caracol. É um bom. É um apelido. Só isso? Não, Caracol Underline. Ah, tá. Caracol Underline. Caracol Underline Jor. Esse é meu Instagram. Com K, né? Com K, importante. Com K. Tá certo. O meu Instagram é Léo Gomes Música. Um pouco mais fácil, eu acho. O meu acho que tá mais difícil o meu, né, do que o... Mas o teu ele marca, né? Entendeu? A pessoa já é mais difícil de esquecer, talvez. Pode ser. Mas então é isso. @caracol underline. Jor. Instagram da Carol. @caracol. Então fala aí que eu... @caracol underline Jor. Certo. Com K. O meu Instagram é Léo Gomes Música. E o Instagram deste podcast, deste programa, é @onde a coruja dorme podcast. E o Instagram da Rádio Armazém é @Rádio Armazém, se não me engano. Talvez tenha alguma coisa ali. É que isso aí eu esqueci de anotar. Mas eu acho que é isso. Tá? Eu acho que é isso, né? Mas o importante é que o pessoal nos acompanhe, que tem conteúdos lá nas nossas redes sociais também. Aí durante os dias que nós não estamos no ar, mas tem ali algum conteúdo e outro ali. Importante o pessoal acompanhar ali, que tem informação, dentro, tem opinião principalmente, né? E nós, quando estamos no ar aqui na Rádio Armazém, toda quinta às 19 horas, ou em qualquer momento, numa reprise, ou nas plataformas digitais. Certo, Carol? Certo. Pagos os serviços, né? Pagos os serviços. O pessoal saber e tal. Importante. Hoje o nosso programa vai falar, né? De certa forma, dando continuidade, né, ao programa anterior. Hoje nós falaremos sobre a bolha do futebol. Né? Então nós vamos trazer esse questionamento. O mundo do futebol é uma bolha? A gente vai estourar essa bolha. Vamos estourar essa... É difícil. Essa aí é acho que difícil. É meio utopia, né? Estourar essa bolha do futebol. Eu acho que sim. Às vezes ela... É que eu acho que ela às vezes dá uma estouradinha e se forma de novo, entendeu? Depende do momento, assim, e tudo mais. E nós vamos falar sobre essa questão da bolha do futebol, sempre levando, né, para o lado que o nosso programa faz. Nós falamos sobre o esporte, sobre os bastidores do esporte e sobre as conexões que ele tem com o nosso cotidiano, com o nosso dia a dia, com as questões sociais, culturais, artísticas e tudo mais, e o que a gente quiser falar, né? É o que vier na nossa mente. O que vier na nossa mente. É, isso aí. E assim, pra gente começar nesse assunto, né, ele tem muita... É uma pauta boa, mas é uma pauta difícil porque é muita coisa. Né, tem muita coisa. Mas eu acredito que seja interessante nós começar falando sobre o aspecto que hoje em dia, né, tudo mudou muito no esporte, assim como mudou no mundo, né? Tudo mais moderno, redes sociais, internet e tudo mais, né? Tudo se modificou muito rápido. E o esporte se modificou também, porque hoje em dia, desde muito jovem, né, meninos e meninas começam a jogar e já começam a tratar o esporte como algo profissional, como um emprego e tudo mais. Então isso é uma coisa que hoje em dia é cada vez mais cedo. Hoje, sei lá, 13, 14, às vezes até menos, sabe? Já estão ali, né, e tal. Os clubes têm categoria de base, tem até sub-10. Né? Que antes era uma coisa, tipo, era escolinha, né? Que chamava, né? Nossa, com 10 anos. O que tu tá fazendo com 10 anos, Léo? O que tu fazia da vida com 10 anos? O que eu fazia da vida com 10 anos? Deixa eu ver. Com 10 anos eu fazia nada, né? Olha, não, com 10 anos, minha lembrança de 10 anos é o Penta, né? 2002. Já fazendo
um link aqui com o tema do nosso programa. Sim. 2002 eu tinha 10 anos. Pá, entreguei minha idade agora. Vou entregar a minha também, eu tinha 2 anos em 2002. Tinha 2 anos. 2 anos. Tá engatinhando ainda. Que nem o nosso Instagram. Exatamente. Exatamente. Não, 2002, tinha 10 anos, eu lembro do Penta, alguma coisa assim. A eleição do Lula. Uhum. Primeira eleição do Lula foi 2002, né? Ele assume em 2003, mas é a primeira dele. Lula jovem ainda. Mas, Lula médio. Lula médio. É que o Lula novo. Tem o Lula novo. Que é um... Eu já conheci o Lula velho, já. De verdade. Lembrança, assim. Eu conheci ele, já tava Não, velho. o Lula ele tem várias camadas, vamos dizer assim, né? Vários shapes. Ele tem vários... Porque é o Lula jovem, né? Que é assim, mais sindicato. caloroso, sindicato, mais exatamente. Sindicato. Pô. Aí tem o Lula médio, que é o Lula primeiro mandato, Sim. e tem o Lula de agora, que é o de Lula agora. velho. Lula velho. Lula idoso, né? Faz um videozinho correndo e tal. Aham. Tu vê só, né? Mas enfim, e por acaso, né? Por acaso não, mas, né? Com essas coincidências que tem no mundo, ele é o presidente agora, tu falou 2002. Por que tu falou 2002, que eu já perdi? Porque tu tinha 10 anos em 2002? Tá, pronto. Era por isso. E por que eu tava falando que eu tinha 10 Porque a gente tá anos? falando das categorias De base, tá. Sub-10. É que às vezes o meu raciocínio, ele tem um raciocínio, ele é o raciocínio craque neto, sabe o craque neto, né? Que ele mistura alguns assuntos com outros assuntos. Sim. Alguns diriam que é TDAH isso, né? Alguns diriam, né? Mas não sei, Nunca foi. Nunca fui. Já fiz teste online, né? Não sei se. Não sabia que tinha teste online. Tem. Não, uns testes simples, assim, mas nunca fui diagnosticado nem fui testado também. Então talvez. Mas tudo bem, né? Enfim. Mas o que nós estávamos falando então. Desde muito jovem, né? Desde muito jovem já começam a se profissionalizar no futebol, né? E isso é uma coisa que altera muito, assim, né, Carol? Porque eu vejo que 10 anos já tem rede social. Já começa a almejar várias coisas, né? E é impossível não causar uma certa confusão num garoto ou numa garota de 10 anos, né? E tu pensa que 10 anos eles entraram na categoria de base, mas estão desde os 5, 6 tentando. E aí, então, desde os 5 anos, 6, sei lá, 7, com essa responsabilidade, né? De ter que entrar num clube, de fazer seu nome, né? De ter que dar certo, né? De ter que dar certo, porque estão investindo. Sim. Dinheiro, estão investindo tempo. Sim. E aí, né? Às vezes a família, né, coloca uma pressão. Uma pressão, às vezes, proporcional. Né? Sim, é muito complicado isso, porque a gente vê, assim, seguido, né, ultimamente, infelizmente, tem acontecido muitos escândalos, assim, né, tem aparecido, na verdade, porque sempre aconteceram, né, exato. Tem histórias Tem aparecido. De, sei lá, de 30 anos atrás, o caso do Cuca, né, do treinador Cuca, que é uma coisa que aconteceu há quase 40 anos atrás, né? Foi 89, 90, se não me engano. Então é uma coisa, né? Que veio à tona agora novamente, né? Veio à tona, mas, né? A maioria das pessoas sabia, mas enfim. Mas a gente vê que são situações que mostram, assim, essa questão do despreparo, né? E mostram o principal aspecto, assim, que às vezes a gente não se dá por conta, ninguém se dá por conta que o futebol, o meio do futebol, ele é uma bolha. Né? Você não tem como negar isso. Mas eu vejo que, na maioria das vezes, ele reflete exatamente o que é a nossa sociedade, só que com alguns requintes de crueldade, vamos dizer assim. Porque é um meio que tem muita exposição, portanto, assim, as coisas tomam uma proporção maior, né? E a gente fica sabendo mais daquilo, né? Então acaba acontecendo assim, as coisas são muito mais fortes, né? Isso que eu quero dizer. Mas nada mais é com reflexo da sociedade, entendeu? Porque essas situações, sabe, de abuso, de racismo, sabe, são todas coisas que acontecem no dia a dia de qualquer pessoa que vive no Brasil,
A pessoa convive com aquilo, ela sabe que aquilo existe, né? E no futebol isso toma um tamanho gigantesco e tudo mais. E quando eu digo isso, a gente tá falando só do aspecto que envolve violência em geral, assim, né? Seja ela racial, ou seja contra a mulher, ou enfim. Então, mas a gente tá falando só dentro do contexto do mundo do futebol, de pessoas que trabalham com futebol, né, cara? Sim. Porque é muito, como eu falei, ela toma uma proporção muito grande, só que às vezes se analisa, nesses casos, assim, recentes, não sei quando o pessoal tá ouvindo, o pessoal pode estar nos ouvindo em 2030, né? Mas de 2024, aqueles casos recentes, Robinho, Daniel Alves e tudo mais, como mistura as pautas, tu que é jornalista, né? Mistura as pautas, é uma pauta policial. Sim. E nos programas de esporte se fala isso. Então se mistura, se confunde muito a questão do cidadão com o jogador. Com o jogador, sabe? Então ficou uma coisa assim muito, às vezes até difícil pra alguém entender, uma pessoa que não sabe o que tá acontecendo, às vezes é difícil dela entender. Sim. E daí não acontece o quê? A reflexão. Sobre o que aconteceu e muito é o que é cobrado, inclusive, né? Sim. E a gente cobra, todo mundo sim sabe que não é o ideal a maneira com que essas coisas são tratadas. Sim, como tu falou, né? É o reflexo da sociedade. Só que, claro, né? O futebol, por mais que ele seja uma bolha, ele não tá isento de receber estímulos da sociedade, né? Ele não tá isento de também reproduzir esses preconceitos que a gente vê no dia a dia, né? E aí até quando tu fala que não tem a questão da reflexão, né? Me lembra muito o conceito da Hannah Arendt, que ela fala da banalização do mal. E tipo, essa questão do futebol ser uma bolha, ainda sendo uma bolha, refletir os mais da sociedade, né? E simplesmente ignorar ou de alguma forma abafar, sabe, esses casos, é justamente isso, banalizar a maldade. Pô, claro que tu falou, né, assim, a gente vive numa sociedade que tem racismo, tem violência contra a mulher, e a gente acaba, querendo ou não, se acostumando com isso. Isso é gravíssimo. A gente não deve se acostumar com isso, tanto no meio do futebol quanto em qualquer outro meio. E essa violência é tanta que a gente acaba, tipo, nem foi tão grave assim, sabe? E tipo, porque agora, né, recentemente, o Vini Júnior deu uma entrevista e ele falou da questão do racismo que ele vem sofrendo seguidamente nos jogos, né? Sistematicamente, exatamente. Sistematicamente nos jogos já é algo que passou do caso isolado, já tá algo sistemático, assim. As pessoas vão lá com esse propósito. Sim. De ir lá e fazer racismo contra ele. E ele, no meio falando, né, na entrevista, assim, tu vê que ele tá abalado, psicologicamente, abalado. E as pessoas batendo palma pra ele chorando. Bom. Aquilo me causou uma loucura. Sim, sabe? Eu nem sei o que me causou. Sim. Eu nem sei o que me causou, porque ele tava ali desabafando. Primeiro que já foi horrível. Ele tem que, tipo, se justificar ou tem que estar relembrando sempre esses episódios. Sempre é ele que tem que falar sobre isso. E aí já mexe na ferida dele. Sim. Já ativa essa ferida dele, esse gatilho nele de novo. E aí quando ele tem que, de novo, reviver esse momento de dor e sofrimento, aí ele desaba no choro e aplaudem. Tu sabe que eu acho que isso é um ponto que tu falou da questão da banalidade do mal. E isso é interessante porque isso talvez ultrapasse essa questão da banalidade do mal, que é uma questão teórica, né? Teórica, mas, né, a gente não se vê na prática, né? E toda hora isso acontecer. Mas, principalmente no Brasil, né, nos últimos anos e tal, com o advento do fascismo, do bolsonarismo e tal, então a gente vê isso cada vez mais, tanto que isso que tu falou da Ana, pronuncia sobre o nome dela. Hannah Arendt. Eu falava Arendt. Ana Arendt. falava. Pô, você tá falando errado também. Não, mas eu acho que tu falou melhor do que eu, porque o jeito que eu falei é muito, tipo, parece, sei lá, nome de outra coisa, entendeu? Não parece nome, enfim. Mas a gente começou começou a falar muito mais sobre isso. Sim. A questão da banalidade do mal, né? Porque a gente não tinha tido contato até então. Quer dizer,
contato a gente sempre teve, né? A questão, se a gente for ver na história do Brasil, sempre teve contato com... Sempre teve flertes com o fascismo, né? Sim. Ser uma sociedade racista, ser uma sociedade misógina e tudo mais, homofóbica principalmente. E é uma coisa que a gente sabia que existia, mas não se discutia, né? Por várias outras situações. E agora com com o que vem acontecendo nos últimos anos, né? Se começou a se falar e falou essa questão da banalidade do mal. Aí pegando esse recorte, né? Recorte triste da história, que é toda a questão do Vini e tal, do Vinícius Júnior, e essa entrevista que ele deu, eu acho que assim, né, Carol? Na minha visão, assim, como espectador, né? Por que ele foi dar uma entrevista? Entendeu? Provavelmente, eu não sei, não é informação, mas provavelmente eu acho que ele não queria dar essa entrevista. Provavelmente não. Sabe? E a forma com que a entrevista foi conduzida. Desde o início e a questão do aplauso, que, né? Como assim, entendeu? Mas aconteceu, né? Aconteceu. E é muito complexo, sabe? Essa situação dele é uma coisa que, infelizmente, era muito comum. Pra quem acompanha, assim, hoje em dia eu acompanho um pouco menos, mas pra quem acompanha futebol europeu em geral, né, a Espanha sempre teve casos, assim, e era completamente ignorado mesmo. A Itália também, principalmente em algumas regiões específicas, principalmente no norte da Itália. Até hoje é muito complicado lá a situação, mas de certa forma se colocava panos quentes e se falava pelo menos, entendeu? Mas também não se tratava como deve ser tratada a situação. Então é uma coisa que era muito comum nos anos 90, por exemplo, no início dos anos 2000 ali e tal, que tinha muito brasileiro, muito latino em geral, assim, sul-americano jogando lá e sofrendo todo tipo de preconceito racial, entendeu? Só que agora as coisas, né, graças a Deus, estão sendo discutidas. E essa questão do Vinícius, assim, ela é emblemática, ela é histórica, é uma coisa que vai se falar pra sempre na história da humanidade. A gente tá vivendo a história, né? A gente tá vivendo a história. E aquele meme é real, é muito cansativo viver a história. É, né? Fatos históricos, né? Nossa. É verdade. Mas, enfim, mas o ponto que eu queria chegar é isso, sabe? Eu acho que ultrapassa, né? O mal, ele é mais do que banalizado, ele é quase que tratado como bem, entendeu? Parece que ele vira, sabe, em algum momento e acontece essas situações, como aplaudir um depoimento que é uma coisa que não era nem pra ter acontecido, do ponto de vista de expor ele e fazer, sabe, que nem tu falou, né, de dar gatilho nele daquela situação, entendeu? E é muito complicado, sabe? Mas, assim... E aí a gente pode pensar que o Vini Júnior começou novo também, né? Sim, como tantos outros, né? Sim. E aí, se ele não tem... E, claro, agora ele tá bem abalado, sabe? Antes ele ainda tava mais combativo, assim, nesses casos de racismo, mas... Sim. Enfim, com tantos casos sistematicamente acontecendo e tu sabendo que as pessoas estão indo propositalmente no jogo, não pra assistir o jogo, mas pra te ofender. Então, claro que em algum momento teu psicológico vai ficar abalado. E aí, desde tão novo nesse meio, né, nessa bolha que a gente tanto tá falando, né? E aí agora ele tenta ter uma consciência racial maior, tenta expor essa consciência e aí sistematicamente é podado, sistematicamente é exposto, sistematicamente é ofendido. Aí como é que fica o psicológico dessa pessoa, né? Que tipo assim, então agora eu quero sair dessa bolha, eu quero, né, falar das questões raciais, quero ter consciência, quero incentivar outras pessoas a também terem consciência e não reproduzirem isso, mas cada vez que eu faço eu sou exposto, cada vez que eu faço eu sou mais ofendido, cada vez que eu faço eu sou, tipo, mais humilhado, sabe? E aí tu fica pensando assim, por mais preparo que tu tenha psicologicamente, uma hora tu colapsa. Sim, com certeza. E aí já vem falando dessa falta de vontade de jogar. Sim. É que tu vê assim, né, essa questão que tu traz é importante porque o jogador, né, pelo que a gente generalizando assim, né, em geral ele é preparado para lidar com situações de pressão, né? Ele é preparado para isso, mas ele é preparado, na minha visão, da forma completamente errada, porque ele é preparado na marra, como a gente diz, entendeu? Ele é preparado à situação de pressão dentro do jogo,
Dentro da pressão. Mas sabe, dentro do jogo. Sim, e eles até lidam. Mas, né, pra onde é que vai esse estresse? Sim. Ele vai pra algum lugar? Sim. Entendeu? A pessoa não vai... Tipo, ele não vai... Vai evaporar. Algumas pessoas até conseguem, né, desopilar e esquecer o que aconteceu e aquilo não causar nenhum dano psicológico ou físico até, né? Mas esse estresse vai pra algum lugar, então eles ficam sempre nessa pressão, nessa ansiedade, sabe? De ser o melhor, de né, alcançar uma excelência e tudo mais. Quando entra esses outros aspectos, assim, sabe? Que daí é pro lado... criminal da situação, que são violências que são cometidas assim dentro do jogo, eu acho que daí a gente percebe que, de fato, eles são preparados para lidar com a pressão, mas são preparados da forma errada, sabe? E às vezes, a impressão que eu tenho é que às vezes um acompanhamento, né, a maioria dos clubes na Europa, por exemplo, tem acompanhamento psicológico, tem psicólogo na comissão técnica. No Brasil não são todos os clubes. Não é algo comum aqui no Brasil. Não é algo comum. Grêmio e Inter não tem, por exemplo. Agora, 2024, pelo menos, não tem. Tomara que em breve tenha. Mas alguns clubes têm. O Fernando Diniz, técnico do Fluminense, é psicólogo formado, né? E tudo mais. Que é uma coisa interessante, por sinal. Mas tu sabe que, tipo, não tem esse preparo. E o que eu queria dizer que a impressão que eu tenho é que nem se tu pega, por exemplo, o Vinícius, por exemplo, sabe? Com certeza ele deve estar tendo algum acompanhamento e tudo mais. Eu não sei até que ponto isso vai surtir algum efeito. Sim. Porque o dano causado é muito grave, entendeu? Recentemente, eu não sei se tu acompanhou, teve a situação do Richarlison, que ele estava numa situação de depressão, assim, e tal. E... ele deu um depoimento, deu uma entrevista falando sobre a questão de procurar ajuda. Só que assim, eu tô vendo ele falando, muita gente que talvez esteja nos ouvindo também tem esse pensamento dessa questão da ajuda, de procurar um profissional, psiquiatra, psicólogo, sei lá, parece uma coisa tão distante. Sim. Eu vi o Richarlison falando assim, pra ele era uma coisa muito distante. Aí tu pensa assim, poxa, ele é milionário, ele tem médico 24 horas por dia pra tratar do corpo dele, se ele precisar. Sim. Porque ele precisa do corpo, né? E ele tem um médico do clube, o médico da seleção, se ele precisar precisar de um helicóptero pra levar ele pra um hospital às 5 da manhã, ele vai ter. Sim. Entendeu? Só que ele não tinha a questão um médico pra cuidar da questão mental dele. Sim. Entende? Então, tipo assim, tu vê, pô, ele é um exemplo, digamos, que deu certo, vamos dizer assim, do ponto de vista que ele procurou ajuda, né? Tá se recuperando, tá se tratando, tá conseguindo, sabe, entender e tal o que aconteceu e tudo mais. Então ele é um exemplo bacana e tudo mais, que, né, é importante ele falar sobre isso também, sabe? Mas quantos que não conseguem romper essa barreira e acabam levando essa pressão, esse estresse pra algum lugar, e aí pode acontecer de tudo, né? Entende? E sabe que, mas a questão da saúde mental também é algo que vem sendo discutido recentemente pela sociedade em geral. Sim. Né? E aí pensando que futebol é uma bolha, então lá vai demorar ainda mais pra essa discussão se ampliar, né? E a gente vê que, tipo, enfim, agora acompanhando as redes sociais e ouvindo os programas, você vê que as pessoas estão falando mais sobre isso, sobre não só cuidado com o corpo, mas com a mente também. Sim. Porque, e aí, claro, a gente pensa, né, o trabalho do atleta é com o corpo, do jogador de futebol é com o corpo, né? E aí desde que eles entram, que eles conseguem passar na peneira e entram nas categorias de base, eles são preparados pra ter o corpo ali pra jogar. Sempre pronto. Sempre assim, ó. Qualquer coisa se precisar, mas é tudo físico, sabe? Eles não tem essa cultura dentro do futebol e também não tem essa cultura na sociedade em geral. Sim. De também cuidarmos da mente. De também cuidarmos do nosso psicológico. Porque, claro, por mais que tenha um físico perfeito, em perfeitas condições, se tua cabeça não tá bem, tu não vai conseguir responder fisicamente. Não tem como. Porque eu acho que esse é o ponto, né? É uma questão cultural da sociedade mesmo, e que ela se torna muito, assim, muito latente, né? Vamos dizer, através do futebol a gente percebe isso muito, e eu acredito, sabe, Carol, que o futebol tem essa função.
E eu acho que a partir do momento que todos nós, né, sociedade, perceber isso, a gente vai saber usar o futebol para isso. O que eu quero dizer? Tu olhar pro futebol, tipo, como eu dei esse exemplo do Richarlison, por exemplo, entendeu? Sabe, observa essa situação, sabe? Por que a sociedade não age dessa forma também? Entendeu? Por que pessoas que têm alcance também não se propõem a expor determinadas situações, sabe? Claro, ninguém é obrigado a expor nada, mas a expor determinadas situações para que aquilo colabore com outra pessoa que também precisa daquele tipo de ajuda, entendeu? E eu acho que essa função, porque eu mesmo, assim, hoje em dia isso não se fala tanto, até porque, né, as coisas mudaram muito, mas eu cresci ouvindo que o futebol é alienação, é o ópio do povo, que é um clichê, né, e tal. Só que pão e circo, né, aquela coisa toda, né? Sim. Só que assim, um esporte, né, que reflete tão claramente a sociedade de uma forma assim, que a gente consegue, né, visualizar tão bem. Por que isso não pode ser usado a favor da sociedade? E não simplesmente a sociedade, sabe? Sim. Não, sabe? O futebol é um caso à parte. tipo, entretenimento, briga, sabe? Sim. Então joga pra lá, entendeu? Sempre foi tratado assim. Hoje em dia não é tanto, porque a sociedade que a gente vive hoje, ela é basicamente isso, né? É dinheiro e entretenimento, vamos dizer assim, sabe? Sim. Então, tipo, há pouco tempo, não me lembro qual foi o que desencadeou a aparecer esse não é um meme, né, mas essas coisas quase um meme. É que pra mim tudo na internet que eu não consigo dar nome é meme. Mas acho que é isso. Acho que é isso o meme, né? Isso. Porque não tem definição de meme, né? Exatamente. Mas enfim, que era assim, ó, que é aquela frase, né? Enquanto quando você grita gol, eles te roubam. Né? Que é uma frase que foi repetida, inclusive nas manifestações de 2013 foi falado isso, porque foi durante a Copa das Confederações e tal, não sei o quê. Sendo que uma coisa, né, enfim, tem a ver, mas não, né, a questão lúdica é outro aspecto. Sim. E então a frase, né, enquanto você grita gol, eles te roubam. Aí embaixo tava assim, enquanto tu vê uma série da Netflix, eles fazem uma pausa, então. Né? Porque não faz sentido? Sim. É entretenimento também. Sim, exatamente. Entende? Claro que são setores diferentes, né? Eu citei a Netflix, nem lembro se era a Netflix, mas, por exemplo, quando vê um filme, né? Sim. O cinema é uma arte e tudo mais, é outra coisa. Mas tem uma função de entretenimento. Entende? E o futebol, para a maioria das pessoas, tem essa função. Sim. Né? Então, por que isso... E daí, quando tu vai explorar, que é o que a gente tá fazendo no programa, né? Estamos tendo essa ousadia. De fazer. Quando tu vai explorar o futebol, tu percebe esse aspecto, entendeu? Que ele serve pode servir, né? Também. Pra o bem, porque ele elucida essas coisas. Que os jogadores também têm que entender que, agora com o advento das redes sociais, eles também são formadores de opinião. Aí que tá. Então, não adianta, não tem mais como tu se isentar de algumas coisas, sendo uma figura pública, como é um jogador. Porque agora os jogadores são celebridades, né? Sim. Não tem nem como voltar mais atrás. Então, por mais que, né, alguns ainda tenham receio de assumir essa posição de figura pública, a gente tem que entender que, querendo ou não, eles são formadores de opinião. Com certeza. E aí, tipo, o futebol é uma lente de aumento da nossa sociedade. A gente consegue ver os entrames que a gente não vê na sociedade. Às vezes a gente, né, coisa do dia a dia, cotidiano, a gente não consegue perceber essas microviolências. Isso. Mas com a lente do futebol, que a gente consegue ver com essa lente ampliada, a gente vê escancarado essas microviolências. E aí a gente se assusta. Se assusta, né? E aí a gente fica... Mas eu acho que a gente tem que se assustar mesmo, né? Pra não banalizar o mal. Mas a gente tem que usar isso, né? Sim. E quando eu digo a gente, nós, né? É todo mundo. Sim. Não é uma questão assim, sabe? Porque as pessoas que às vezes não gostam do futebol ou não gostam de nenhum esporte e tal, que é normal, sabe? Às vezes não entendem muito bem, assim, como é que é essa questão, sabe? E daí entra essa coisa que tem a questão do lúdico, da paixão, daquela coisa, né?
da magia, da atmosfera. Tem isso. Sim. Mas tem coisas muito sérias ali, entendeu? Porque tem situações que nem tu falou, é uma lente de aumento, sabe? Só que por muito tempo, hoje em dia não mais tanto, mas por muito tempo se pensou que era o contrário. Que a sociedade era reflexo do futebol. Tipo, se fosse acontecer um caso de racismo no futebol, aquilo ia incentivar a acontecer um caso de racismo no dia a dia. Muito tempo, sabe? Claro que quando isso era mais... quando era assim, era mais relacionado à violência, briga entre torcidas. E, vai... se tu levar uma criança no estádio, ela vai ver uma briga, ela vai ficar violenta, sabe? Se dizia esse tipo de coisa, assim. Sendo que não, né? Se tu leva uma criança no estádio, acontece uma briga, o correto, eu não sou pai, né? Mas acredito eu que seja o correto tu explicar pra criança que aquilo ali é errado. Aquilo é errado e o porquê que aquilo tava acontecendo e que aquelas pessoas ali não têm vidas, né? Fora dali, né? Isso que é uma coisa que também faz parte da situação da bolha, né? Que parece que o jogador não tem vida fora do jogo. Parece que ele, tipo, fica... desligado ali no cantinho. Isso. É um robô. Desliga ele quando der e volta. Vai lá, joga e volta. Exato. E não é. Eles têm... A maioria dos jogadores, assim, eles têm essa questão da bolha, mas eles têm opinião sobre as coisas. Mas é o que tu falou. Eles têm medo, hoje em dia, porque vai perder seguidor. E aí tudo volta na questão do poder e do dinheiro. Na questão do poder e do dinheiro. Porque... Poucos se posicionam, né, Carol? Falando em posicionamento. Poucos se posicionam. Se for ver agora, recentemente, na eleição de 2022... Olha, eu não lembro se... Não, na verdade, a favor do rapaz aquele que eu não falo o nome, o ex-presidente... Vários, eu vi vários. Vários. Treinador, mas enfim. Um tá aí, inclusive, trabalhando aí perto, mas enfim. Se posicionaram e tal, sabe? Mas aí que tá. A maioria deles, esses vários, já tinham se posicionado em 2018. Então eles mantiveram aquele posicionamento pra, entre aspas, atender aquela demanda que eles já tinham de rede social, de proximidades. Por exemplo, o Neymar. No caso do Neymar. O Neymar, ele tinha uma situação ali de interesse pessoal, né? Que tinha uma dívida, uma coisa, eu nem lembro direito o que era. Acho que é que tu de imposto, mas... E daí ele fez vídeo e tal, não sei o que, não sei o que, e perdeu, né? Mas enfim. Inclusive, no Neymar, ele... Quando você é Brasil e Neymar, ele perde bastante, né? Já perdeu 3 Copas do Mundo. Perdeu uma eleição. Ainda bem. Mas enfim, ele sabe... É frio. Essas pessoas dificilmente se posicionam assim, sabe? E não só... Claro, tem alguns que, como tu falou, né? Querem se posicionar, mas são... Além da questão dos seguidores, das redes sociais, são às vezes podados por contratos. Sim. Aí os agentes, os empresários fazem contratos que não podem se posicionar, não podem ter determinadas coisas. E aí, então, eles ficam meio refém desses contratos, desses agentes, desses empresários. Sim. E aí a gente continua nessa questão da bolha, né? Porque quando não é discutido, parece que não existe. Isso. Porque daí, aconteceu uma coisa, mas aí ninguém falou nada, e aí o pessoal vai vivendo e vai esquecendo. Sim. E vai vindo outra partida, vai vindo outro caso, também vai esquecendo de novo, vai vivendo. E aí a gente continua nessa questão da bolha. E como tu bem disse antes, que não é mais nem banalidade do mal, né? Tipo, a glamorização do mal. Claro. Porque daí acontece alguma coisa. E aí eles não se posicionam contra, nem a favor. E aí meio que deixam assim, mas sempre aconteceu. Mas sempre foi assim. Mas antes era assim, ninguém falava nada. O que tá acontecendo, voltando à questão do Vinícius Júnior, é que a Espanha é muita gente, né? Não dá pra dizer a Espanha. Né? Mas institucionalmente a Espanha, agora sim, ela tá tratando como se fosse uma coisa dentro do jogo. Como se fizesse parte do jogo, sabe? E eles estão tratando sem o menor pudor, assim. Sim. Sabe? É assim que eles estão falando sobre o assunto, se posicionando. Outros jogadores também estão se posicionando como se fizesse parte do jogo. Entendeu? Não é uma coisa assim que tipo eles estão levando para um outro lugar e tudo mais. Sabe? É isso. E daí entra essa questão, porque daí tem essa exploração, né? Da parte ruim, a questão da, né?
sensacionalismo, né? Isso é culpa de vocês, jornalistas. Né? Aí achamos o problema. Achamos a culpada. Achamos o problema. Mas é isso mesmo, o sensacionalismo. Mas isso é real, sabe? realmente tem alguns jornalistas, né? Claro. Tem jornalistas e jornalistas, né? A gente sabe. Sim. A questão da lágrima, né? Tem que ver a lágrima. Tem que ver a lágrima. Tem isso, né? Então, e o Brasil, ele é craque nisso. É craque em ver a lágrima, né? Craque em ver a lágrima, a tragédia, tu vai lá. A tragédia. Pergunta, a pessoa perdeu a casa e fala assim, o que tu tá sentindo? A pessoa perdeu a casa, a pessoa perdeu tudo. Olha o que ela tá sentindo, pelo amor. Não, quando eu vejo isso, eu quero morrer. Eu tô rindo assim, meu Deus. Realmente, né? Mas realmente isso, porque... Nossa, isso meus professores falavam na faculdade, né? Vocês não vão perguntar como é que a pessoa tá se sentindo. Se a pessoa perdeu tudo. A pessoa tá se sentindo arrasada, ela tá destruída por dentro. Claro. Isso aí não é o que se pergunte, mas o que a gente precisa da lágrima. Sim. Precisa tirar foto, filmar ela, a pessoa chorando. Sim. E daí tem estampar na capa do jornal a lágrima escorrendo, assim. É que a questão daí tem essa linha tênue, né? Porque tu precisa... Aí que tá. Vamos discutir o jornalismo brasileiro. Vamos discutir. Não, tem essa linha... É uma coisa muito, muito doida, né? Porque tu precisa mostrar... Por exemplo, televisão, né? Tu precisa mostrar o que aconteceu. Sim. O teu trabalho é esse. Certo? Mas e aí? Até aonde tu vai? Sabe? E isso é uma coisa que é o que tu falou, tipo... E é difícil porque, enfim... Pra quem não sabe, assim, a redação, né? Assim, o repórter é a linha de frente, é o repórter. O repórter que vai lá onde tá acontecendo a notícia, vai lá, pergunta pras fontes, às vezes tira foto, filme, faz tudo, né? Sim. Mas aí, enfim, isso aí é 10 em 1. 10 em 1, esse aí é outro assunto pra outro podcast. E aí a gente tem os editores, que são as pessoas que nossos chefes, né? Nesse sentido assim, que nos auxiliam, assim, vocês vão nessa pauta, fazem esse tipo de... cobre com esse viés, cobre assim, cobre assado. Enfim, eles vão nos auxiliando. Só que às vezes o editor tá tão fora da rua, tão desacostumado a estar ali, que ele esquece que são seres humanos. Tanto o jornalista quanto a fonte. Ele só pensa no fim do negócio. No fim, na matéria. Exato. E esquece que o processo envolve seres humanos. Sim. E aí como é que tu vai chegar numa pessoa que perdeu tudo? Eu digo que perdeu tudo, mas enfim, qualquer outra coisa, né? Não, claro, perdeu um familiar, enfim. E perguntar como é que tu tá se sentindo. Sim. Pra ter uma frase de efeito. Pra ter uma manchete. Pra ter a manchete lá com o rosto, com close assim da pessoa chorando. E tu sabe que assim, uma coisa que... Claro, isso vai de cada um, né? Mas uma coisa assim, pra fechar esse parêntese, esse longo parêntese sobre o jornalismo, mas é importante, é a questão assim, eu não sou jornalista e não tenho essa pretensão. Trabalho com comunicação desde sempre, já exerci, digamos, a profissão de jornalista, mas não me considero jornalista porque eu acho que o jornalismo ele vai um pouco além. Mas enfim. Mas uma coisa que me pega muito, assim, é a questão que tu falou que do lado humano, né? Eu não sei como é que é na faculdade, né? Mas a impressão que eu tenho é que, tipo, se fala que não pode... Não pode sentir. Se fala. Que tu não pode sentir. Sim. Porque eu sei que nas redações, por já ter trabalhado em redação, se fala. Né? Assim, tu não pode sentir, tu não pode demonstrar, tu tem que ser o repórter, que nem tu falou. Tu tem que estar ali. É isenção. Total. Só que eu acho que isso, cara... É impossível. Além de ser ruim pra pessoa, né? Porque ela vai guardar o sentimento, vai colocar em algum lugar... Mas é uma coisa assim que, sei lá, às vezes não sei, sabe? Mas a impressão que eu tenho até pro telespectador, ou pro ouvinte, ou pro leitor, eu acho que ele tem que, sabe? Às vezes seria necessário até o repórter mostrar o que ele tá sentindo. Não tô falando nem de opinião. Sim. Opinião também eu acho que é mais necessário, mas eu acho que isso... é uma coisa mais bem resolvida hoje em dia no jornalismo, porque antigamente não podia dar opinião no jornalismo. Agora já... Antes era só reportar o que aconteceu, Deus o livre da opinião. Sim. Agora já se quebrou isso e eu acho que isso é ótimo. Sim, eu também acho. E ótimo, mas quem tá lendo, ouvindo ou assistindo tem que saber também. Que é uma opinião, sim. Sim, isso tem que deixar bem claro. E se confunde muito. Mas eu acho que nós vamos chegar lá, tá? Vai demorar uns 30 anos, mas vamos chegar ou mais. Chegaremos. Nós vamos chegar lá. Mas sabe, a questão
que a pessoa, a humanização do jornalista tem que acontecer. Sim. E aí, claro, agora, né, ainda se fala um pouco mais sobre essa questão da subjetividade, né, do repórter, porque antes falava muito em objetividade. Tem que ser objetivo, tem que ir lá fazer, reportar, informar e deu. Só que daí, óbvio, não tem como tu ir mesmo se for até uma coisa boa, assim, sabe? Não só tragédia, mas uma coisa muito boa aconteceu, a pessoa, né, conseguiu uma prótese. Não tem como. Uma prótese. Do nada eu pensei numa prótese, não sei porquê. Não, tudo bem, mas é uma coisa boa. Coisa boa, a pessoa precisava, conseguiu, tá. Aí vai lá repórter, fazer reportagem lá, tudo certo. Como é que ele não vai, tipo... O repórter tá feliz, tá vendo a felicidade das pessoas ali, se contagia com aquela alegria também. Sim. E aí tem que ficar sério, assim, na chamada. Não pode, sabe? Não pode se emocionar, demonstrar a felicidade também de ver aquela pessoa que ela precisava de uma coisa que ela conseguiu. Ou também de se abalar. Chegar num momento assim de fragilidade de outras pessoas, ver uma tragédia e se abalar. Sim. Sabe? Eu vi muito a questão das chuvas, né, que teve ano passado. Sim, poxa. Enfim. E aí eu tinha alguns colegas, né, repórteres que eu acompanhei no Instagram, como é que foi pra eles fazer essa cobertura, né? Sim. E aí, claro, todos os olhos de todas as lentes estavam nas cidades que foram arrasadas pelas chuvas, né? E aí, acompanhando esses colegas jornalistas, eu fiquei assim, meu Deus, porque eles tinham que estar o tempo todo na rua. Cada hora tinha, né, saía mais uma notícia triste, mais números de pessoas que infelizmente perderam a vida. E aí aquilo foi, tipo, sabe, eles não tinham nem tempo de digerir tudo o que estava acontecendo e tinha que fazer uma próxima matéria. Tinha que fazer outra notícia. E tinha que entrevistar uma pessoa. Eu acho que acaba... E tinha que tirar foto. Acaba ficando dormento, que nem dizia minha avó. Sério, e a pessoa adormece no sentido de que ela não sente mesmo. Sim. E aí depois de, né, tudo se acalmou, assim, e aí que tu sente, né? Aí que tu desaba. Sim. E aí eu fiquei assim, como que a gente vai conseguir separar? Porque daí a gente... No jornalismo, a questão da objetividade é pra gente não tomar nenhum lado. Sim, assim, tudo bem. Ele está certo ou ele está errado. Isso aí não cabe nós, jornalistas, julgar. Isso aí vai à justiça, vai, enfim, quem deve julgar. Mas isso se confunde muito com a questão da subjetividade do ser humano também. Não tem como tu desligar a chavezinha dos sentimentos, desligar a chavezinha. Não, é impossível. E ir lá fazer a matéria e voltar a ligar de novo. Não tem como. É impossível. Tu vai, por mais que tu seja treinado pra não tomar partido de nenhum lado, tu vai sentir alguma coisa. Com certeza. Se é uma tragédia, tu vai sentir a dor daquela pessoa. Se é uma coisa boa, tu vai sentir a alegria. Então, a gente... Claro, alguns professores, alguns autores mais, né, modernos, assim, mais contemporâneos, já estão fazendo que essa subjetividade não vai influenciar no julgamento da matéria, assim, sabe? Tipo assim... No caso do leitor, tu do leitor, isso. Não vai... A questão do jornalista sentir não vai... Tipo, mudar a opinião do leitor ou do telespectador, sabe? Porque se eu apresentar na televisão chorando por causa de uma tragédia, ninguém vai ficar feliz. Ou vai, tipo, mudar de opinião, sabe? O que ia acontecendo. Talvez nem comente, tipo, tá chorando, tipo, vai achar normal. Sim, entendeu? E eu acho que é isso que essas pessoas, os novos autores que estão falando, sabe? Isso não vai acabar com a objetividade do jornalismo. Não vai fazer com que o jornalista tome algum lado. Quando não é opinião, né? Quando é opinião, daí. Mas quando é reportagem mesmo, notícia. Sim. A gente não toma lado. Mas a gente é um ser humano. Claro, você vai sentir o que tá... Tu vai sentir entrando no ambiente, chegando no fato, tu vai sentir. Sim. Isso aí. Mas o que a gente é treinado é pra não deixar com que isso faça a gente julgue a situação. É que daí já entra, como tu falou, né? Alguém vai julgar aquilo, por exemplo, quando é um crime, por exemplo, né? É que é muito complicado, assim, eu não sei como é contigo. Mas a questão, por exemplo, da escrita, pra mim, assim, que pega mais, tal, que é uma coisa que eu gosto de fazer e tudo mais. E eu já percebi isso quando precisei relatar alguma coisa. Claro que hoje em dia todo mundo escreve o tempo todo, né? No WhatsApp e e-mails e tudo mais. E-mail acho que talvez ninguém mais use mais, né? Olha, eu acho que só coisa assim, corporativo, institucional. Porque hoje em dia, né? Enfim... Ou situações que a gente estava falando, né? Transferência de arquivos. Mas a questão da escrita, assim, que eu vejo que eu percebi que quando eu tinha que relatar alguma coisa, mesmo eu relatando, sabe? Detalhe por detalhe, o que eu estava vendo, o que eu vi, ou o que precisava ser relatado,
em algum momento, sabe, o texto levava para um lugar que algum sentimento ia surgir ali. Tu entende? Sim. Seja, às vezes era numa uma palavra que tu troca, entendeu? Um sinônimo, Sim. sabe? Em vez de tu usar, sei lá, não vem nada agora, mas um sinônimo, assim, quando tu quer... Que tem juízo de valor, assim. Isso, né? tipo, que tu... por exemplo, uma coisa que te emocionou mais, né? Pra pegar essa parte, assim, da questão da emoção, seja negativa ou positiva. Tu usar uma palavra mais, sabe, forte ou mais difícil de se entender até, sabe? Só que daí... parece que é na inocência que tu vai estar escrevendo e escreve, não, vou usar essa palavra aqui, mas na verdade ali tu já tá demonstrando o que tu tá sentindo. Sim. Tu entende? E às vezes isso é muito mais forte do que a pessoa chorar, por exemplo. Tu entendeu? Porque vai, né, forte do ponto de vista do leitor, no caso, Sim. que tá, do receptor da situação. Mas, tipo, eu acho que não tem como, sabe? Não tem como. Não e tem não deveria também ter. Ter Eu essa acho que- pressão pra Não, se eu acho conseguir essa... tem que ser mais assim, tem que ser mais natural mesmo, mais orgânico o negócio, porque senão acaba ficando essa coisa engessada E a gente até vê, né, que e o sensacionalismo acaba tomando o conta. jornal, tipo, o Jornal Nacional, por exemplo, que é o mais... O jornal mais... Enfim, mais assistido, mais... Acho que o maior jornal. eu acho que é o maior jornal. Sim, com certeza, Antes com eles, certeza. né, não saiu da bancada, ficavam... E agora eles caminham, tem uns É mesmo? telão atrás. Nossa, não... Ah, não assiste? Não assisto. Não, enfim. Antes eles ficavam na bancada, engessados, não podiam sair, não podiam nem rir. Agora já... Agora eles contam piada, eles riem, eles dão opinião. Bom, Depois, tipo assim, dá uma matéria lá e eles falam assim, tu viu que absurdo isso, não sei o quê. Sabe? Isso não se fazia antes. sim. Há pouco tempo atrás não se fazia. E agora tu vê que eles já caminham, já levantam da bancada, já interagem com o telão que tem aí o repórter, né? Eles não podem mais fazer o jornal de bermudas. Então. Não pode, né? Agora eles levantam pra interagir com o telão, né? Que é uma moça do tempo, né? Daí tem que botar Sim. calça, né? Enfim, o William Bonner tem que botar calça agora. Vou botar calma agora, poxa, 40 É. graus, não sei se é no Rio, acho que é no É no Rio, né? é no Rio. 40 graus tem que fazer. Mas isso é uma mudança importante, assim, sabe? Uma coisa que tu já vê que, né? Sim, e o ponto que eu quero chegar, né? Pra fechar esse parágrafo que tá ficando longo, né? Não, tá ótimo, tá ótimo, tá ótimo. Mas tá é que, pra ver que o próprio jornalista tá vendo que essa coisa engessada não tá mais funcionando. Sim, Não tá mais comunicando, sim. né? E aí, é o papel do jornalista comunicar. Se tua linguagem não tá comunicando mais, tu tem que mudar tua linguagem. Com certeza. Porque a sociedade tá mudando. Antes Sim, a gente sim. aceitava um jornalismo mais sério, mais objetivo, mais sem tanta demonstração de emoções. Agora a gente não aceita mais, a gente quer ver as pessoas sentindo as coisas. A gente Exatamente. quer ver, pra ver que as pessoas não são robôs, né? Isso. A gente quer ver que são seres humanos ali também. Eu acho que é isso aí. Tipo, ter a certeza de que é um ser humano. Sim. Né? Eu acho que é principalmente por aí. Mas é uma situação que é muito. É bem complicada, assim, porque eu vejo que, como tu falou, né? Tá mudando e tal, dessa coisa, isso que tu mencionou do Jornal Nacional, né? Dando esse exemplo. É uma mudança, poxa, Sim. gigante, assim, Sim. né? Se tu for ver, em geral, assim. E eu acho que é muito importante. Porque, por exemplo, eu só assisto o Jornal Nacional nas eleições, que da entrevista com candidatos Entrevistas, e tal. E debate não, Debate não, mas as entrevistas, né? E eu lembrei de uma situação que, tipo, eu sou completamente favorável, já que nós estamos falando sobre isso, né? Uhum. Dos veículos se posicionarem na eleição. Sim. Tem que se posicionar, né? No caso, editorialmente falando. Uhum. Porque numa redação vai ter diversas correntes ideológicas e de Sim. voto também. Uhum. Vai, né? Então não tem como saber. Tem 100 pessoas, não vai 100 pessoas votar no candidato que aquela empresa apoia. Vamos Sim. dizer assim, entendeu? Mas editorialmente, os veículos pendem para algum lado ou outro. Uhum. E eu acho que muitas vezes isso é necessário dizer, Sim. entendeu? Dizer qual é o posicionamento daquele veículo. Nos Estados Unidos, que não é exemplo para nada, mas isso dá para mencionar, os veículos se posicionam em posicionados. geral, assim, né? E no Brasil meio que fica naquele, né? Meio, sabe, aquela coisa assim e tal. Claro que os comunicadores, sim, Uhum. né? Quando há essa liberdade, entendeu? Mas aí que tá, às vezes nem sempre tem, Nem sabe? sempre há essa Mas liberdade. às vezes
quando não tem essa liberdade, o veículo acho que tem que deixar claro. Uhum. Nós não deixamos o funcionário se posicionar. Ele tem que ir de acordo com a nossa linha editorial. Ah, mas é uma censura? É uma censura. Sim. Mas, tu entende? Pelo menos quem tá assistindo tá sabendo. Sim. Porque daí vai lá, sei lá, um veículo qualquer aí, da extrema-direita, coloca uma fake news lá, e daí a pessoa que tá alheia àquilo... Às vezes cai no perfil deles. Claro, entendeu? Sem conhecer, né? O histórico, assim, enfim. Vai olhar ali, é verificado. Uhum. Verificado já não tem mais Não tem mais tanto valor, né? É verificado aqui, sabe? Uhum. E Vai aí tá a fake certo. news é uma matéria, a estrutura é igual. Exatamente. Então as pessoas não tem muito... Se confunde. Sim, E aí? mas aí tu sabendo qual é a linha editorial do veículo, tu já, tipo, não, peraí, Sim, tu entendeu? sim. Peraí, vamos entender bem qual é a situação aqui. Ah, realmente, isso é notícia. Uhum. Tipo, 30% é notícia. Sim. Os outros 70% não é. Os outros 70% é opinião, mas, sabe? Uhum. É opinião, às vezes é a notícia falsa. Sim. Então, tipo, vai por aí. E, pra gente trazer um pouquinho pro eixo de volta do futebol, no futebol isso acontece muito no jornalismo esportivo, Sim. né? Eu acho que todo mundo é favorável que os jornalistas digam qual é o time que eles torcem. Uhum. Eu acho uma palhaçada quando não pode dizer o time. Mas sabe Pelo que, isso é amor de uma, Deus. sabe que isso é uma coisa muito do Rio Grande do Sul, né? Uhum. Né? Muito do Rio Grande do Sul, porque aqui como tem os dois times grandes, né? E, por exemplo, São Paulo tem Quatro. Grande assim, quatro. Quatro, Rio, quatro também. Também. Então já é mais, né, Uhum. tranquilo, assim. Então Sim. se sabe os times dos caras e ninguém dá bola. Aqui, como é dois, tem essa coisa, entendeu? Aí os caras não falam. Uhum. Só que é impossível não saber. Eu também acredito que tem um aspecto que, quando tu começa a trabalhar com jornalismo esportivo, assim como político, talvez, tu começa a ter uma certa neutralidade, Sim. né? E não vira profissional, não torcedor, vamos dizer assim. Ok, beleza. Mas lá no fundo tu tem, Ainda, entendeu? sim. Aí daqui a pouco, sei lá, tu é um comentarista, por exemplo. Uhum. Tu não pode fazer um escândalo quando o time perde do ar, Sim. porque tu tem que se segurar. Aham. Aí vem o negócio da emoção, entendeu? Sim. Eu acho que tem que... agora tá melhorando porque muitos jornalistas estão se assumindo, porque daí criam seus próprios canais no YouTube, coisa assim. Né? Investem em redes sociais. Isso, Aham. e até para quem consome, né, como é entretenimento, né, porque a maioria desses jornalistas assim que fazem uma coisa mais assim explícita, vamos dizer, com relação a ser mais torcedor mesmo, é mais entretenimento, Sim. entendeu? Não tem tanta informação, é mais opinião e entretenimento, sabe? Então, tipo, tá melhorando, mas aqui assim é muito, sabe? É muito fechado. preso Aham, isso assim e tal, mas isso eles não ensinam na faculdade. Não. Tem uma cadeira lá que diz, gente, isso aqui é só pra vocês aprenderem a não assumir. A não assumir. O que vocês torcem. Não, pior que não ensina na rede Porque social. Isso vai do veículo, na real. Vai do veículo, né? Vai do veículo. É que tem veículos que, por exemplo, vou citar aqui a Rádio Grenal, sabe? A Rádio Grenal não tem problema. Sim. Só que tu tem que pedir autorização pra assumir o teu clube. Isso eu já vi locutores deles falando isso no ar. Aham. Por quê? Porque tem que ter o balanço, entendeu? Por exemplo, tem 10 locutores e 6 são gremistas, entendeu? Não pode ter mais nenhum gremista. Então, se tem um gremista naqueles 4, ele não pode assumir, ele tem que ficar neutro, entendeu? Tipo, é uma política da rádio, Sim. entende? Sim. Mas se tu quiser te assumir, tu pode, sabe? Sim. Então tem essas coisas assim tem. e tal. Só que eu acho que também, tipo, não é... Não faz sentido é também. desnecessário, Não, entendeu? É desnecessário, é uma coisa que não precisa, sabe? Uhum. Porque distensiona o ambiente. Uhum. O ambiente da comunicação Sim. e do próprio esporte, entendeu? E tu vê um comentarista torcedor, gera mais identificação. Sim, claro. E aí tu vai claro. acabar consumindo mais. Tipo assim, eu acho que é isso que os veículos ainda não se deram conta, sabe? Sim. Que a questão da identificação, às vezes, é maior pro público do que a questão de, tipo, essa coisa do mistério, assim, sabe? Porque daí, quando o jornalista é tão engessado, assim, ele fica tão distante do leitor, tão distante do telespectador, que às vezes acaba afastando esse leitor do veículo, afastando Sim. esse leitor
da comunicação. E o profissional, ele acaba perdendo profundidade às vezes. Sim. Né? Nem sempre, mas às vezes ele perde profundidade. Que nem tu falou, ele não sabe mais como é. Entendeu? Sim. Tá naquele lugar e daí ele perde completamente. Mas isso pra qualquer profissão, né? Basicamente. Com certeza. Basicamente, qualquer profissão, se tu perde a profundidade, né? Saber como é que funciona e tal. Inclusive pro jogador de futebol. Se eles entram nessa bolha e perdem as raízes. Sim. Tu sabe que uma coisa que a gente já tá quase estourando o tempo já, né? Mas uma coisa que nós não falamos, vai ficar pra outra situação, assim, a gente pontuou só, né? A questão, a gente falou do posicionamento, que poucos se posicionam, né? E poucos, assim, de certa forma, nós pontuamos isso também, mas de certa forma, assim, se utilizam da condição, não financeira, né? Mas da condição de exposição para colaborar com eu ia usar uma palavra que é um pouco errada não, mas é um pouco que não ia dizer bem o que eu tava querendo dizer. Mas, por exemplo, tá? Tu tem a condição de dar... O cara veio de uma comunidade pobre e ele tem condição de dar visibilidade para o que acontece naquela comunidade. Sim. Entendeu? Principalmente o lado positivo da comunidade. Entendeu? Outras pessoas que jogam futebol, ou o cara que faz música, ou o cara que sei lá, que é um bom advogado, entendeu? Sim. Ele conseguir, tipo, ó, gente, ó, eu vim daqui e essa galera tá aqui também. Entendeu? Tipo, tirar essa, entre aspas, invisibilidade, sabe, das pessoas. Muitas vezes o jogador acho que nem se dá por conta que ele pode fazer isso. Sim. Porque quando faz, que é raro fazer, tipo, uma coisa assim, nossa, sabe? Demais. Tipo, revolucionária. Sabe? E, cara, qualquer um podia fazer. Porque, basicamente, a maioria dos jogadores, os milionários e tudo mais, eles têm essa mesma origem. A origem muito parecida. Que é a questão que nós falamos no outro episódio, que é a questão do, né, de conseguir ter ascensão social. Ascensão social. Então, eles podiam usar essa condição de uma melhor forma, né? Sim, com certeza. Eu acho que esse é um ponto que a gente vai ter que falar no próximo programa, infelizmente. Mas tu queria pontuar mais alguma coisa? Não, só queria que me lembrei, tu falou isso, me lembro de uma frase só pra encerrar agora. Vai. Que quando uma pessoa de comunidade consegue ascender na vida, as pessoas falam assim, a favela venceu. Sim. Que na verdade não, quem venceu foi uma pessoa que saiu da favela. E é o que a gente volta no nosso primeiro programa. Isso é a exceção, não a regra. Sim. Boa. Agora frase de efeito pra encerrar o programa. Sim, esse silêncio que eu fiz aqui, o ouvinte entendeu, né? Que é pro pessoal ficar repetindo. Muito obrigado, Carol. Muito obrigado. Mais um programa. Agradecer a nossos ouvintes que nos acompanharam, né? Isso aí. E convidar mais uma vez. Sigam as nossas redes sociais. @Onde a Coruja Dorme podcast e o Instagram também, @Rádio Armazém. Nós voltamos às quintas-feiras, às 19 horas e também nas plataformas digitais. A qualquer momento. A qualquer momento. Muito obrigado pela sua audiência. Tchau. Tchau.